Estamos aqui para mais um episódio do ExpoEconcast. Você é muito bem-vindo aqui no nosso episódio. Estamos aqui em Fortaleza, no Ceará, fazendo a ExpoEcon e também gravando o ExpoEconcast com um convidado muito especial aqui da cidade, o Pedro Melo. Pedro, seja muito bem-vindo, né, ao nosso podcast. Obrigado por nos receber aqui em Fortaleza tão bem, pelo segundo ano. Sempre, com certeza. Ano passado estava aqui, né, Pedro? Sim. É isso aí, o Pedro que é diretor aí da Maxco Store. Ele vai contar um pouco aí da história dele, a gente vai bater papo sobre o Nordeste, sobre o e-commerce, vai ser uma conversa muito legal. Mas antes da gente começar, siga o nosso canal aqui no YouTube, acompanhem as notificações aí para você poder sempre acompanhar todos os episódios que são lançados aqui na plataforma, beleza? Bom, vamos começar esse bate-papo então, Pedro. William, primeiramente queria agradecer pelo convite, fico muito feliz de estar representando o Nordeste aqui também. Isso aí. A gente já está no mercado de e-commerce há 6 anos, pela Maxco diretamente. Hoje a gente tem a operação Extrema, Minas Gerais, Serra, também no Espírito Santo, e a gente está para inaugurar uma operação com produtos, com galpão logístico mesmo, dentro de Fortaleza. Hoje em Fortaleza a gente tem nosso escritório de colaboradores, a nossa matriz, e a gente tem muita honra, muito apreço por ter uma equipe aqui do Ceará se destacando no meio aí do Brasil. Isso aí, já vou começar com polêmica aqui, se você me permite. Certeza. Você é de Fortaleza, a empresa nasceu aqui no Ceará, mas você já até citou que a empresa, o CD, né, tá lá no Espírito Santo, tá em Minas Gerais. O que motivou, né, a Maxco a fazer esse movimento de manter aqui a sede administrativa, podemos dizer assim, e mandar o CD para outro estado? Basicamente, o Espírito Santo e o estado de Minas, agora recentemente, eles incentivam muito as empresas de e-commerce, né? Então, lá existem benefícios específicos para o mercado de e-commerce, para o mercado de venda online, e a gente percebeu que também os fretes ficavam muito agressivos, né? E no Espírito Santo, eu já tentei ter uma operação aqui em Fortaleza há 3 anos, mas a gente via que dentro dos marketplaces o frete era muito mais caro. Então a gente sentia que a gente estava desposicionado, né? E também, como não tem tantos benefícios fiscais aqui no Ceará, a gente tinha mais trabalho de processar, de precificar os produtos, de acompanhar a parte fiscal. Então, hoje no Espírito Santo, a gente tem uma estrutura com operador logístico. É algo que eu recomendo para muitas empresas que estão começando, porque se a tua operação escalar muito rápido, eles vão crescer junto com você, né? Tem que se ter um trabalho de mãos dadas com o operador logístico, mas é algo fundamental, né? Essa questão tributária também, no Espírito Santo e Minas, a gente consegue escalar. Então esse é o principal motivo. E o escritório aqui em Fortaleza, porque a gente hoje todos somos, eu moro aqui, junto com meu sócio, e a gente vê que tem muita oportunidade aqui de mão de obra, de pessoas capacitadas, muito empenhadas em aprender. Então hoje a Maxco, ela é quase como uma escola de e-commerce aqui dentro, né? A gente treina, capacita muito os nossos profissionais, entendeu? Então a gente fica muito feliz de ter um escritório aqui e a gente gostaria até que a nossa principal operação fosse aqui. Eu espero que em breve a gente consiga ir mais pra frente. Quem sabe ter um CD aqui também, né? Com certeza. Vai distribuindo CD em todo o Brasil, até porque é o tema da minha próxima pergunta, que é essa questão logística, né? Perfeito. Uma das motivações de ir para outros estados foi a questão tributária, né? Sim. Mas a questão também logística, né? Acho que pesa muito porque você entregar no outro dia, entregar muito rápido, Exato. Questão de precificação, isso impacta muito, né? Como que é a estratégia que vocês adotam em relação a esse assunto? Hoje, a gente está tentando ter a logística, digamos assim, mais otimizada possível. Então, por exemplo, em Minas Gerais, por que a gente abriu lá? Essa é a operação mais recente aberta, a gente abriu ano passado. Por que a gente abriu lá? Porque a gente viu que os fulfillments, eles estavam sendo consolidados, estavam se consolidando lá dos marketplaces do Mercado Livre, do Magalu, a Amazon também. Então todos estão correndo ali para o mais próximo de São Paulo, que é o maior mercado, mas a gente vê que a maioria dos fulfillments também estão estabelecidos ali, Extrema e São Paulo. Então a gente vê que o cliente, às vezes, ele opta até por pagar mais caro para receber mais rápido. Então a gente percebeu que, estando ali próximo dos fulfillments, dos marketplaces, a gente teria muita competitividade. Então, com a vinda do fulfillment aqui para o Nordeste, o Mercado Livre já está inaugurando alguns galpões, a ideia é que o prazo de entrega seja mais reduzido ainda aqui para o Nordeste. E quando a gente conversa com o marketplace e com os fabricantes, todos eles têm um grande olho ali para o mercado do Nordeste, é como se fosse um oceano mais azul do que é no Sul-Sudeste, entendeu? Então, assim, os nossos planos é que, com a abertura, né, dos fulfillments no Mercado Livre, da Amazon, do Magazine Luiza aqui no Nordeste e Shopee também, a gente consiga ter mais profundidade nesse mercado. Então, assim, eu sou de Fortaleza, eu sou consumidor,
eu percebo que ainda tem muitos fretes que não são de graça, né, aqui, não são grátis aqui pro Ceará, e também que o prazo é um pouco mais demorado. Mas eu percebi que agora com o fulfillment de extrema, lá do Mercado Livre, você já consegue receber com 1 ou 2 dias. Já tá se aproximando da realidade do Sudeste, entendeu? Então, assim, é um desejo muito grande que a gente tem. A gente sabe também, eu acompanho muito a parte tributária, a gente vê que os estados também estão se movimentando para criar benefícios fiscais para o e-commerce aqui no Nordeste. Então, a tendência é que nosso percentual de representatividade do Nordeste cresça bastante em relação ao que a gente tem hoje. Muito bom. E falando agora de tecnologia, a gente está aí num momento que só se fala sobre inteligência artificial. A gente vê várias ferramentas acontecendo, se apresentando para o mercado. Muitas pessoas preocupadas até com empregos, né? Porque o mercado está mudando, né? Sim. E como que vocês na marketing conseguem utilizar a inteligência artificial? Você pode citar aí algumas ferramentas, estratégias também. Como que a inteligência artificial está impactando em relação ao faturamento? Impacta mesmo? Se você utilizar, impacta? Fala um pouquinho da sua experiência. Hoje a inteligência artificial a gente utiliza muito em processos internos da empresa. Então, por exemplo, a parte de cadastro, a gente já utiliza IA hoje. Tem algumas ferramentas, digamos assim, self-service que você pode contratar e utilizar para otimizar seus cadastros para ganhar tempo. Nós também temos IA para a parte de compras, então o nosso time de compras consegue analisar mais rápido, receber mais insights a partir das IAs. Então é um IA que a gente desenvolve, assim, quase ChatGPT, mas que a gente treina ela para ler o nosso estoque. E no aspecto do e-commerce, eu acho que vai mudar muito aqui para frente, porque não sei se já existe esse termo, né, mas eu acho que vai acabar tendo um SEO para as IAs, né, porque hoje basta você solicitar para a IA, eu quero comprar um produto X, Y, Z, e aí ela já vai olhar na internet o produto e já vai te recomendar, né, então... O próprio ChatGPT essa semana, ou esse mês, lançou, né, aquele recurso que mais ou menos como o Google, né? Você vai lá, pergunta pro chat, preciso comprar uma geladeira. Aí ele traz várias opções lá e é tudo orgânico, né? Não é nada pago. Nada pago. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Então, assim, para mim ainda é uma incógnita entender como o mercado vai se adaptar a isso. Vai ser esse SEO aí. Hoje a gente já briga ali para estar na frente, né? No Google, para estar no Facebook, né? Fazendo tráfego. Mas agora com a entrada da IA vai ser uma incógnita como a gente vai fazer esse produto aparecer lá pelas IAs, pela essa recomendação, né? Eu sei que ainda é uma incógnita de tudo que está acontecendo, né? Mas hoje, diante da realidade, do jeito que vocês fazem a gestão do negócio de vocês, né? Qual que é a métrica mais importante que você, ou as mais importantes, que talvez não seja só uma, mas pelo menos umas 2, 3 ali que fala, todo santo dia eu chego para trabalhar, são os primeiros números que eu olho? William, excelente pergunta. E eu gosto de responder porque todo mundo fala aquela frase clássica, né? Que faturamento é ego. A margem é um conceito e o caixa é o rei do negócio, né? Então, assim, então, assim, todo dia a gente olha o faturamento, com certeza é o mais indicado, mais generalista, mas a gente tem que ficar de olho na margem, porque margem em marketplace é muito baixa, essa é a nossa opinião, com nossos produtos que a gente trabalha, a margem é baixa, então você também não tem muito espaço para errar, né? Então você tem que estar olhando a margem constantemente, e eu também olho muito as devoluções, a parte de RMA. Então, assim, hoje eu sempre falo para minha equipe que tem alguns ralos que todo e-commerce tem que se preocupar, que é onde às vezes são despesas invisíveis, entre aspas, que são negligenciadas. Então, hoje o RMA é uma que a gente está sempre olhando. Para quem não sabe, o RMA é o retorno da mercadoria variada, como a gente chama. Então, a gente sabe, hoje eu trabalho com produtos de tecnologia que vão a R$5.000, às vezes, um produto. Então, imagina que eu mando uma mercadoria dessa em uma venda no marketplace, eu recebo ela quebrada, é um prejuízo de R$5.000. Então, assim, todo mês, na verdade, toda semana, a gente tem que estar olhando o RMA, tem que estar olhando de perto. A gente tem uma equipe hoje só de triagem. Então, assim, para ser mais direto, eu diria o faturamento, com certeza, por canal, a margem de contribuição, a parte de devolução e também a eficiência de logística, a eficiência de expedição, de faturamento. Então, hoje a nossa logística a gente se preocupa muito porque os marketplaces entre si, eles estão competindo cada vez mais para ser competitivos em frete. É mais rápido também, né? Mais rápidos. Então, assim, o sarrafo, digamos, está aumentando, a régua de SLA está aumentando. Então, a gente viu, por exemplo, que a Shopee, que antes era D+1, D+2, agora está D+0. Então, a nossa logística de operador logístico e a nossa logística, equipe própria de expedição, está cada vez mais tendo que performar mais rápido e mais eficiente. Então, esse indicador para a gente é fundamental, porque ele que vai definir a tua reputação no marketplace. Bacana.
Então, são esses 4. E até você citou uma questão assim, faturamento é muito importante, né? Só que em caixa o lucro, que é o rei, que é o que isso. A gente vê muito nessa questão de marketplace, pessoas empreendendo e só focado, né, nessa questão do faturamento. E às vezes até consegue, né? Chega no faturamento de 100 mil muito rápido, 1 milhão, tá lá faturando. Só que de repente a venda cai e ele quebra. Por quê? Não tinha essa questão da margem. Exato. Como que você faz na prática essa questão do cálculo da margem? Sim. Existe alguma ferramenta que te auxilia? Esse negócio na ponta do lápis mesmo, manualmente? Hoje eu estava comentando com algumas pessoas de stands aqui, como na parte de ERP, de sistemas de gestão, a gente, para e-commerce, eu vejo muito espaço ainda para inovar. Então, todos os ERPs de entrada, o Bling, o Tiny, são excelentes. Até hoje eu sou cliente do Bling, já fui cliente do Tiny. Eles são muito bons. Mas para as empresas de lucro real, que geralmente são as empresas com grande faturamento, lucro real você não pode negligenciar. Você tem que realmente estar batendo as despesas, tomando créditos de alguns impostos federais, que se você não tiver uma contabilidade, você não tiver esse conhecimento, você está deixando dinheiro na mesa, né? Então, assim, hoje a gente desenvolveu internamente algumas extensões, vamos dizer assim, para precificar mais rápido e eficiente. Então hoje eu tenho integrações com o Bling, com a N-Market, para precificar conforme o meu modelo de negócio. E hoje, se você não tiver se você for trabalhar com as ferramentas tradicionais, você vai ter uma precificação só com markup. Sendo que muitas vezes você tem que precificar colocando o frete que você está tendo, o imposto de FAO que você está tendo de ICMS, impostos de PIS, COFINS e RPJ, são vários impostos. A gente sabe que o Brasil é muito imposto. Então você tem que ter tudo precificado. E eu acho que um ponto muito importante que você falou sobre os e-commerce quebrarem é a questão da estrutura, né? A estrutura que você tem de pessoas. Então, quanto mais otimizados os processos, mais você consegue faturar sem a tua estrutura, os custos subirem junto. Uhum. Então, hoje, poucas vezes eu falo isso, mas é um ponto importante. Eu utilizo um conceito de crescimento que é o da Amazon, né? Que se chama Flywheel, né? Volante de crescimento. E a Amazon, esse Flywheel, né? É um volante. Ele começa com a estrutura de baixo custo. Com a estrutura de baixo custo, você pode ter margens menores, consequentemente mais escala. E aí você tendo uma experiência do cliente muito boa e tráfego, você faz o teu modelo escalar. Ele começa a girar. Então, assim, a nossa estrutura hoje é muito enxuta e muito eficiente. Sempre olhando para todos esses KPIs. Eu acho que todo e-commerce tem que ser data-driven, então ele tem que ser direcionado para os dados. Você tem que estar olhando faturamento, margem, seu RMA, quanto você está realmente pagando de imposto, porque às vezes a conta é maior do que você está esperando e às vezes você pode ser pego ali com algum prejuízo ou alguma despesa, como é que a gente fala, que não estava sendo esperada, né? Então pode acabar prejudicando os e-commerce. Muito bom. Uma verdadeira aula sobre e-commerce aqui, sobre gestão com Pedro. Se você está curtindo, coloca um gostei aqui no YouTube, deixa um comentário aqui pra gente e aproveita, que ainda tem mais, ainda está no meio do episódio aqui, o Pedro vai entregar mais tesouros aqui pra gente. Eu acabo falando, me empolgando, vou soltando as informações aqui. Mas a gente gosta assim, de quem vive na prática, quem sabe as dores, né? Quem tem estratégia para poder contar. E a ideia nossa do podcast é justamente essa, é isso aí. E aí, falando sobre Marketplace, né? Que é a base da sua operação hoje, como é que foi lá no começo, assim? Você já começou faturando 1 milhão, né? Que eu fiquei sabendo. Já foi quem dera eu tivesse começado assim. Você já faturou 1 milhão, você já estava lá deslanchando. Não é assim, né? Não, tem... as pessoas elas olham muito por fora, né? A gente fala um termo aqui que as pessoas acham que é unicórnio, né? E olha assim para a empresa, a empresa fatura 50 milhões no ano, acha que é unicórnio, que é tudo bonito e tal, mas a gente gosta de dizer que a gente é uma empresa camelo. Então eu sou uma empresa que eu quero que ela resista nos momentos de seca e nos momentos de abundância. Então assim, a Maxco, ela começou a partir de uma distribuidora, né? Essa distribuidora que eu trabalhava, ela não tinha o canal e-commerce estabelecido. Então eu fui tentar começar esse canal, né? E eu via que os alicerces ali, os fundamentos para ter o e-commerce não condiziam com aquela empresa. Então eu via que a empresa ela era mais focada em D+2, era só cliente B2B, e eu precisava botar sistemas ali dedicados ao e-commerce, né? Processos, precificação, tudo para o e-commerce. E não necessariamente eu precisava ter uma estrutura mais cara, mas ela precisava ser mais eficiente para o e-commerce. Então a gente faturava em números. Abril de 2020, bem na pandemia, a gente faturava 80 mil, era só eu, o canal, né? E já era a Maxco. A Maxco, a gente fez um spin-off dessa distribuidora
E a Maxco era basicamente um e-commerce, era só o Pedro, o seu sistema e seu operador logístico. Pedro se virando com tudo. Ele falava, ele fazia as campanhas, Mas eu tava ele cadastrava o produto, tudo. Exatamente. E quando eu mudei o sistema, assim, eu larguei uma burocracia gigante. Por exemplo, às vezes para faturar, eu tinha que, no meu sistema antigo de distribuição, eu tinha que fazer 6 rotinas diferentes, cadastrar o pedido na mão, o cliente na mão, liberar o crédito, fazer o faturamento em si, imputar o pedido. Então, assim, era muito moroso. Quando eu mudei para o RP, eu não sou patrocinado pelo Bling, mas quando eu mudei para o Bling, a maior parte dos processos de e-commerce começaram a fluir muito rápido. Às vezes era 2 cliques e você já estava faturando vários pedidos, né? E aí a gente faturava 70 mil em abril de 2020. Quando eu virei para o Bling, a gente já começou 150, 200. Por quê? Porque eu parei de focar em burocracias, em processos que não eram relevantes e comecei a focar em vender. Então eu começava a precificar melhor, começava a ver a qualidade do anúncio. Então a gente foi decolando. Então, em 2022, a gente atingiu um ápice ali de 60 milhões no ano. Que legal. E você falou um ponto que eu achei muito bom, essa questão da margem, né? Faturamento cego. Hoje eu faturo menos, mas a minha margem é muito melhor, entendeu? Porque às vezes a pessoa se ilude com o número de faturamento e tá escorrendo dinheiro lá depois, né? Exatamente. Então a gente conhece hoje muita empresa que, com esse problema que a Americanas teve, o mercado de crédito se atrofiou muito. Teve uma pandemia, um pós-pandemia. A taxa Selic aí de 14% agora. Taxa Selic de 14%, os parcelamentos mais caros, tudo mais caro em preço. E com várias empresas entrando em RJ ali em 2022, a gente sentiu que o crédito se atrofiou. Né? Então, assim, os fornecedores que geralmente estão lastreados numa seguradora, a seguradora de crédito estava segurando crédito. Então a gente viu muito e-commerce que faturava 100 milhões, 150, 200 milhões por ano, esses e-commerce envergando. E a gente estava ali bem, porque a gente, por mais que faturasse menos, a gente faturava de forma mais saudável. Com qualidade. Com qualidade. Então, assim, foi importante porque a gente baixou, não teve aquele risco do ego acabar fazendo a gente dar um passo maior do que a perna. Aqueles números da vaidade, né? Eu sou o que mais fatura aqui na minha cidade, na minha região, no meu estado, enfim, mas Exato. a uma hora a conta chega, né? O importante é fazer, como você falou, com qualidade, com margem, com lucro, para que ela persista, né? Exato. Que ela possa prosseguir. Isso aí, a conversa quando é boa, né? A gente puder ficar até aqui. Verdade. Mas o Pedro, além de a gente ter que liberar ele aqui para participar do evento também, ele vai também estar participando no palco ali. E vai ser muito bacana essa contribuição. E fica aí o convite para você participar também da ExpoCon de forma presencial, porque por mais que a gente tenha ali alguns conteúdos na internet, é diferente de você estar aqui, conversar, conhecer pessoas como o Pedro, se conectar. E o Pedro tem certeza que sempre participou de eventos assim também para poder aprender, né, Pedro? Com certeza. E eu fico muito feliz de a gente estar tendo todo ano agora o evento da ExpoCon aqui. Até antes do evento a gente não tinha... Era uma raridade ter um evento de e-commerce, então eu fico muito feliz aqui de todo ano estar tendo esse evento. E esse ano, ser o primeiro ano que eu consigo palestrar, fazer parte do podcast, sim, é uma alegria imensa, minha e da minha equipe também, né? Que se sente muito reconhecida, ver que o e-commerce no Nordeste está crescendo. Então, é muito satisfatório a gente ver esse crescimento aqui da nossa região. Isso aí. Então, assim, pra gente encerrar, vou fazer uma última pergunta, que a gente pergunta, né? A gente deixar o espaço aí para você poder deixar um conselho pro pessoal que tá nos ouvindo. Sim. Deixa aí uma palavra para quem é aqui do Nordeste, quem tá atuando aqui com comércio eletrônico, quem tá querendo começar. Tá. O fone é teu aí pra gente fazer as considerações finais. Perfeito. Hoje eu acredito que isso serve, se eu fosse começar o e-commerce do zero hoje, eu realmente olharia para a parte operacional. Eu acho que a operação é a alma ali do e-commerce, então se você for olhar as principais empresas hoje que têm capital aberto de e-commerce na bolsa, os varejistas, eles estão investindo principalmente em tecnologia e em logística. Sempre o reinvestimento deles, dos lucros, são nessas áreas. Então hoje você tem uma logística eficiente, tem um RP que condiz com o teu negócio ali de e-commerce, é o fundamental. E eu acho que hoje o pilar tributário é indispensável. Então você hoje precisa ter uma eficiência tributária muito boa para conseguir ter um preço competitivo e conseguir vender muito bem. E hoje eu acredito que os marketplaces estão cada vez mais saudáveis, né? Estão cada vez mais maduros. Então eu acredito que tem essa oportunidade. E hoje eu partiria principalmente, como eu falei, para essas ferramentas, essas soluções mais digitais, se eu estivesse começando do zero, né? Não, muito bom. É isso aí. Quero te agradecer, Pedro, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente compartilhando um pouco de conteúdo. É um episódio curto, né? 30 minutos, não dá pra gente falar muita coisa aqui. Verdade. Com a sua experiência, daria pra gente fazer um MBA aqui facilmente, né? Mas é isso. Te agradeço. Parabéns pela sua história, pela empresa, que vocês possam continuar prosperando. Deus abençoe cada vez mais vocês. Obrigado, William. Eu que agradeço o convite. Um abraço. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por terem ficado até o final.
Convido novamente para você poder seguir a Expo Ecomcast no YouTube e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.